Essa nossa amiga aqui é muito misteriosa e é sobre os sentidos dela e como é que a gente compreende os sentidos das Sagradas Escrituras. Fica comigo, que hoje eu vou te dar mais informação. E aí, meus queridos amigos, tudo certo com vocês? Eu já vou pedir aqui de antemão aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal, vai lá. Boa, garoto, isso daí, ó. Já falei para deixar o seu like. Se você tiver alguma sugestão, comenta qualquer coisa aqui, cara. Qualquer baboseiro, comenta aqui nos comentários. Quero ver isso daqui cheio, pipocando, que a gente vai fazer de tudo para responder todos, beleza? Vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, lá tá tendo conteúdo muito top pra você, beleza? Sagradas Escrituras. Tem gente que vai chamar de Palavra de Deus, mas será que Sagradas Escrituras e Palavra de Deus são a mesma coisa? Resposta, não. As Sagradas Escrituras são a revelação de Deus escrita, é a revelação que os escritores escreveram para transmitir para a gente depois. A Palavra de Deus a gente vai saber, vai ver que realmente ela é Jesus, o Verbo encarnado, né? Como lá no primeiro capítulo do livro de João vai falar, o princípio era o Verbo, ou Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vai descobrir que a Palavra de Deus é uma pessoa, que é Jesus Cristo, não é um livro, né? A Palavra de Deus se encarnou, não se encadernou, como o pai costuma dizer aqui. Bíblia. O que é a Bíblia? Bíblia vem de bíblio, né? De biblioteca, conjunto de livros. E agora a gente vai falar dos sentidos das Sagradas Escrituras. Agora a gente vai pegar aqui do nosso catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, por que você não comprou ainda? Tá com isso aqui na sua cabeça. Eu tô brabo, mano. Mas vamos lá, vamos abrir aqui que a gente vai lá nos parágrafos 115 aos parágrafos 117, que vai estar falando que as Sagradas Escrituras elas são divididas em dois sentidos, literal e o sentido espiritual. E o sentido espiritual ele vai ser subdividido em três categorias, né? Vamos igual o Jack Stripador diria, vamos por partes, né? Vamos falar do sentido literal primeiro. O que é o sentido literal? É aquilo que o texto quer dizer. Por exemplo, o povo atravessou o Mar Vermelho. Literalmente, eles atravessaram o Mar Vermelho. É aquilo que o texto está escrito. Isso é o sentido literal. E quem que fica responsável por ajudar a entender essa questão da parte literal das escrituras? São os exegetas. São, como posso dizer, os cientistas da Bíblia. Eles vão olhar o contexto social da época, o que o autor estava querendo dizer quando ele escreveu, olhar toda a situação, o contexto da época para evitar de cair em bobeira, porque tem gente que quer analisar a Bíblia, que é coisa de muito tempo atrás, com a mentalidade de hoje, sendo que não dá. Então os exegetas, eles pesquisam isso para a gente ter uma compreensão melhor, para evitar de ficar caindo em bobeira, pelo amor de Deus, gente. Agora a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que é o sentido espiritual das Sagradas Escrituras. Agora segura firme aí que o negócio é de cair o queixo. Por que ela tem dois sentidos? Porque a igreja crê que, além dos autores, também o Espírito Santo é o segundo autor da Bíblia, né? E por isso que é chamado de Sagradas Escrituras, porque foi o Espírito Santo que inspirou. Agora por quê? Porque Deus consegue falar através de acontecimentos históricos. Os autores ali, os profetas, por mais que tenham recebido a inspiração do Espírito Santo, eles estavam pensando no contexto histórico deles, estavam pensando nos problemas deles. Mas o Espírito Santo, Deus, como ele é todo poderoso, vai muito mais além nos seus planos do que aqueles autores estão pensando. Para a gente entender melhor isso, agora eu vou começar a falar das subdivisões do sentido espiritual da Sagrada Escritura. Vamos lá, vamos entender juntos isso daqui, porque o negócio é complicado. Eu vou pegar o catecismo e vou ler junto com vocês. O primeiro sentido é o sentido alegórico. Vamos ver o que está escrito aqui. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Então o que acontece aqui? É aquilo que eu falei. Moisés, junto com o povo, ele estava pensando em salvar, tirar o pessoal da escravidão do Egito. Então aconteceu a travessia do Mar Vermelho. Agora, como tem, segundo o autor da Sagrada Escritura, que é o Espírito Santo, isso já prefigurava a vitória de Jesus Cristo e
o batismo. Nós, católicos, tanto católicos quanto evangélicos, os evangélicos com o batismo nas águas e os católicos com a água na cabeça. Então a água já simbolizava desde aquela época ali já o batismo. Segunda subdivisão é o sentido moral. O que é o sentido moral? Vamos ler aqui. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um modo justo de agir. Eles foram escritos para nossa instrução. Então a parte moral quer falar nosso modo de agir. O que a gente deve fazer, como ser boas pessoas, né? Como ser sal da terra e luz do mundo, como a gente levar um Cristo autêntico para as pessoas. É isso que quer dizer o sentido moral. E o terceiro sentido é o sentido anagógico. Vamos ver aqui. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, anagogé, a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Então, a parte anagógica é aquilo da terra que fala do céu. Por exemplo, essa questão, a igreja na terra simboliza a Jerusalém celeste. Jesus vai usar muitos exemplos na Sagrada Escritura, como quando ele fala o que pode ser comparado ao reino do céu, é comparado a uma porção de uma mulher que faz o pão e tudo mais. Isso faz parte já da anagogia. E tem aqui um escrito aqui no Catecismo que eu achei muito interessante. É um dístico medieval que resume a significação. Isso pode ajudar a gente a compreender melhor. Vou ler aqui para vocês. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Eu achei muito interessante isso daqui. Agora, por que a igreja dá essa regra para a gente interpretar as Sagradas Escrituras? Porque na própria Sagradas Escritura, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 39, vai acontecer que o Espírito Santo vai ali, vai inspirar Filipe aí até a carruagem. Tem a rainha Candace e o seu eunuco que está lá lendo as profecias do profeta Isaías. Aí Filipe vai falar, você está compreendendo o que você está lendo? Aí o eunuco, ele vai falar assim, como é que eu posso compreender se não tem alguém que me explique? O Filipe vai ensinar o eunuco a como interpretar, a explicar ali as escrituras, e é isso que a igreja tenta fazer com a gente. A gente não consegue compreender, tem só a igreja mesmo que tem autoridade. Você vai entender nos vídeos anteriores sobre a autoridade da igreja, a questão do Papa. Ela que tem 2000 anos de idade, tem moral sim para falar como que deve interpretar a escritura, porque foi a igreja que formou a Bíblia, e não o contrário. Rapaziada, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter compreendido junto como é que funciona essa questão do sentido da Sagrada Escritura, porque é muito importante. Ler a Bíblia não é tarefa fácil, não é fácil compreender, mas seguindo o que a igreja ensinou, a gente consegue sim. Se inscreva aqui no nosso canal, dê a sua sugestão. Se você tiver alguma crítica construtiva, pode escrever aqui nos comentários. Vai nas nossas redes sociais, dê uma sugestão lá também. E ajuda a gente a instalar o reino de Deus na internet. Rapaziada, até o próximo vídeo. Valeu, falou! So bad it never changed myself. I've always stayed the same, no doubt.